E assim nós fizemos a semana passada. Quem deu a aula foi o Nando, na semana retrasada. Quem deu a aula foi o Dr. Lindolfo Mendonça, lá do Paraguai, por videoconferência. O doutor Erasmo Huerta já deu a aula dele. Já estamos com a aula programada para o doutor Mário Palermo, deu uma aula fantástica de elastografia do colo uterino, como preditor de parto pré-termo, né? E com isso a gente tem, é uma reunião que, felizmente, ela tem um acesso a toda a América Latina. Então, e temos tendo uma média de 5 a 10 mil visualizações por apresentação. A pessoa simplesmente abre o telefone e assiste isso. Tanto é verdade, dizendo a professora Terence, eu recebi, ainda hoje à tarde, do meu querido amigo Pedro Pires, que faz medicina fetal lá em Recife, que ele estava muito interessado em ver a apresentação dela. A professora Terence, ela é Terence Teixeira Duarte, ela tem bacharelado em Ciências Biológicas pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, tem mestrado pela Faculdade da USP, doutorado pela Faculdade da USP e pós-doutorado na Universidade de Rockefeller. Lá ela desenvolveu todo esse projeto do genoma, né? E tem pós-doutorado na Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto. E hoje nós temos uma grata satisfação de dizer que ela está conosco aqui na Faculdade de Tecnologia e Saúde, tem a sua disciplina de pós-graduação. Eu tenho certeza que essa é um assunto que ela vai falar sobre a jornada genômica, é a revolução dos testes genéticos preditivos. Isso para muitos países desenvolvidos já é atualidade. Para o Brasil é uma coisa que está em acontecimento. Desde já agradeço a sua participação, certo? E tenho certeza que o nosso grande mestre, Dr. Sérgio Mascarenhas, está nos ouvindo. Agradecer por ele ter nos apresentado você. Obrigada. Por favor, fique à vontade. Tá, já. Bom, boa noite. Eu queria agradecer ao professor Dr. Mauad e dizer que eu estou muito feliz com a iniciativa da FATESA em trazer a genômica e os conhecimentos mais modernos na área de medicina de precisão. Então, hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a jornada da medicina genômica e a revolução dos testes genéticos preditivos. Só que antes de começar essa jornada da medicina genômica, eu gostaria de contar um pouco para vocês sobre a minha jornada. Como o professor Mauad contou, eu sou bióloga e em 2009 eu tive a oportunidade de fazer parte de um projeto de biotecnologia na Universidade da Rockefeller, em Nova York. E esse projeto chamava GENSET, que é a sigla para o Atlas dos genes expressos no sistema nervoso de camundongos transgênicos. Esses camundongos, eles eram transgênicos porque eles tinham um transgene inserido em seu genoma. Um transgene é um pedaço, é um segmento, né, de DNA, que tem um gene selecionado de um organismo e que foi introduzido no genoma de um outro. E no caso desses animais, eles tinham o gene que codificava a proteína fluorescente verde, aquele encontrado nas medusas, esse gene estava inserido no genoma dos camundongos e assim em células específicas do sistema nervoso desses animais. Então, as células elas se tornavam fluorescentes. E isso permitia, então, que se localizasse essas células, então foi possível construir um atlas da localização de cada gene expresso em cada tipo celular e, com isso, depois estudar, tinha outros animais com outras tecnologias e foi possível, então, estudar funções de muitos genes que são expressos no sistema nervoso. E aí eu conto que participar do projeto GENSET foi uma revolução na minha vida e desde então a minha jornada passou a ser a jornada da genômica. E aqui eu trouxe para vocês um dos frutos do projeto Genoma atualmente. Essa empresa de biofarmacêutica inglesa, cujo um dos proprietários é o que foi o diretor do GENSET, essa empresa, com os conhecimentos sobre as funções dos genes adquiridos pelo GENSET, essa empresa ela desenvolve drogas que são usadas então em pacientes.
E aqui eu trouxe para vocês um modelo de uma droga que já foi testada na fase 1 clínica em humanos para a doença de Parkinson. Então, agora vamos começar a jornada da genômica e hoje, então, eu quero abordar com vocês a medicina genômica, contar a história do projeto Genoma Humano, os usos da genômica na saúde, falar então dos testes genéticos e aí no final gostaria de discutir aspectos éticos associados a essa área. Então, a origem da palavra genômica, ela é bem recente, né, de 1987, e foi a primeira vez que se usou essa palavra genômica como uma nova disciplina, foi também em 1987, nesse jornal também que era novo. E o que significa a genômica? É uma nova disciplina da área da genética que estuda a estrutura e a função do genoma através do mapeamento e sequenciamento, assim como análises dos dados dessa informação e utiliza essa informação nos estudos da saúde e na doença. Então, aqui a medicina genômica, então as informações sobre as bases genéticas e biológicas das doenças, então incluindo os fatores que podem ou significativamente podem predispor o indivíduo a desenvolver distúrbios específicos, é a especialidade então da medicina genômica, uma disciplina médica emergente que envolve o uso dessas informações genéticas de um indivíduo como parte do seu cuidado clínico. E então, aqui surge o paradigma genômico da saúde. Então, a gente sabe que as características físicas, comportamentais de uma pessoa são determinadas tanto pelo seu genoma, como pelo seu histórico de vida, né, como pelo ambiente. E o paradigma genômico da saúde, como mostrado aqui na figura A, então a relação é o equilíbrio harmônico entre o genoma e o meio ambiente. E o corolário disso é que então a doença é a desarmonia entre esses dois sistemas. Então, e geralmente as doenças elas envolvem gatilhos ambientais que agem sobre genomas predispostos. E então a medicina genômica, você conhecendo essas variações genômicas individuais que vão determinar predisposições à doença, é possível então você manipular o meio ambiente e aí tentar restaurar esse equilíbrio entre genoma e ambiente, que é o que caracteriza a saúde. Assim a gente cai no conceito da medicina 5P, a medicina de precisão. Por que 5P? Ela é personalizada, porque ela envolve o conhecimento das características genômicas de cada pessoa. Ela é preditiva, porque ela usa essas informações genéticas de susceptibilidade a doenças ainda em pessoas sadias. E ela é preventiva, porque a partir do momento que você conhece as suas predisposições, você pode ajustar o ambiente ao seu genoma e assim prevenir o aparecimento de doenças. Ela é proativa, porque visa ativamente em prol da manutenção da saúde, e participativa. O indivíduo sadio, ele busca por informações através dos testes genéticos e junto com o seu médico, eles discutem a melhor maneira de se lidar com essa predisposição genética. E a gente fala aqui, então o indivíduo sadio, ele procura um médico e diz, eu estou saudável e quero continuar saudável. E isso é um pouco diferente dessa medicina que a gente faz atualmente, que é focada então no doente e na doença. A medicina genômica, não. Ela foca no indivíduo saudável que ainda não desenvolveu nenhuma doença. Aqui nessa parte eu gostaria então de revisar com vocês alguns conceitos básicos de genética e biologia molecular para que a gente depois possa entender a atuação do genoma nessa área. Então a gente tem que começar aqui, então, todas as células do nosso organismo, no seu núcleo, nós possuímos os cromossomos, que são as estruturas que contêm o DNA. E o genoma é, então, o conjunto de todos os cromossomos de um indivíduo. O genoma é a receita de um ser vivo. E
O DNA é uma molécula, como nós sabemos, constituída de unidades que se repetem, chamado nucleotídeos, e aqui então eu coloquei um exemplo. Os nucleotídeos podem ser de 4 tipos: adenina, timina, citosina e guanina. E o DNA, ele encontra-se nessa estrutura, são fitas duplas, organizadas de uma forma de dupla hélice, e essa forma foi desvendada por Watson, Crick e Rosalinda na década de 50 do século passado. E graças à descoberta dessa estrutura, todo o conhecimento acerca de como o DNA poderia ser o material da hereditariedade foi desvendado, porque a partir dessa estrutura ficou claro que como o DNA ele poderia ser replicado durante a divisão celular e depois passado de célula de geração em geração. E aqui eu coloquei um exemplo de um segmento de DNA. Então, a ordem das 4 bases da fita determinam o seu conteúdo informacional e que então a gente fala que é um gene ou um segmento. E aqui eu coloquei um exemplo de um segmento de DNA que contém 34 nucleotídeos ou 34 pares de base. E só para fazer uma comparação, o genoma humano tem cerca de 3,2 bilhões de pares de base. E aqui então os genes funcionando então como a unidade funcional da hereditariedade e são segmentos que codificam proteína. E aqui eu coloquei para vocês um exemplo do dogma central. Um gene, ele é responsável então pela produção de um RNA, ele é transcrito num RNA mensageiro que por sua vez é traduzido em proteína. E as proteínas são as moléculas responsáveis por vários processos biológicos importantes para todos os seres vivos. Esse então é o dogma central da biologia molecular. E depois do projeto Genoma Humano, depois do sequenciamento, descobriu-se que do nosso genoma humano, menos de 2% dele é responsável pela a codificação de proteínas, né? A região codificadora de proteína. O resto, 98%, é chamado de DNA não codificador. Antigamente, eles chamavam de DNA lixo, achando que não teria nenhuma função. Mas depois, com os estudos da era pós-projeto genômica, hoje se sabe que pelo menos 80% de desse DNA não codificador, ele está envolvido em processos de regulação até dessas regiões codificadoras de proteína. E aqui eu coloquei, só para frisar com vocês, que o exoma é então chamada a região codificadora de proteína do genoma. E a gente ouve muito isso, o exoma, porque são essas regiões que são analisadas na maioria dos testes genéticos que eu vou falar mais para frente. E tá bom, se todas as células elas contêm o mesmo material genético, né? Todas as células contêm o nosso genoma. Por que as células são diferentes umas das outras? Elas são diferentes porque elas expressam um conjunto de genes e esses genes específicos é que vão codificar proteínas específicas. Então aqui eu coloquei um exemplo das células do pâncreas, as células do timo produzindo anticorpos. Aqui então as células do pâncreas, o gene que vai codificar a insulina, ele está ativo e ele é expresso produzindo então a insulina. Já o gene que codifica um anticorpo específico, nessas células ele não está ativo. Então, é a regulação gênica, então um conjunto específicos de genes que são ativos ou não, que determinam a especificidade celular. E a regulação também pode acontecer por influências ambientais. Antigamente, achava-se que o nosso DNA era blindado e que ele não poderia sofrer influências do meio ambiente, mas hoje a gente sabe que não, que influências externas atuam diretamente sobre regiões específicas do nosso DNA. Então, por exemplo, hábitos alimentares, drogas, vírus e bactérias, radiação, o próprio estresse,
eles ativam regiões específicas do nosso DNA, então promovendo alterações no funcionamento dos nossos genes. E apesar do nosso DNA ele ser bastante resistente a alterações e rupturas, durante o seu processo de replicação, erros às vezes acontecem. E, felizmente, nós temos sistemas muito eficazes de reparo esses erros são chamados então de mutações. Mutação, geralmente a palavra ela tem um significado ruim quando a gente pensa nas mutações deletérias para os indivíduos. Mas aqui eu gostaria de frisar que a mutação ela é um evento, essas alterações do DNA são eventos que acontecem naturalmente, e então eu gosto de chamar de variações. E aí as mutações geralmente elas são ruins para o indivíduo que as contém, mas elas são essenciais para a espécie, porque a mutação ela é fonte de variabilidade e a variabilidade genética é matéria-prima para a evolução. Então, eu me refiro sempre a variações do DNA. E então, aqui os dois tipos de mutações, as mutações somáticas são aquelas, os erros acontecem na célula de um indivíduo, e essas mutações elas não são hereditárias, elas não são passadas para os descendentes dos indivíduos que a possuem. E temos também as mutações que ocorrem durante a formação das células germinativas. Aqui então eu coloquei um exemplo de uma mutação ocorrendo no espermatozoide. Aí todas as células daquele embrião, ela vai possuir aquela mutação, aquela variação, e o indivíduo vai passar essa variação para os seus descendentes. Mas para a gente saber se uma mutação ela vai ter um efeito fenotípico, e se vai então acarretar uma mudança, a gente tem que pensar se essa mutação vai acarretar uma mudança de proteína. Porque muitas vezes as mutações, elas ocorrem, mas elas não atuam naquela região codificadora de proteína. Então essas mutações, elas não acarretam nenhuma alteração e nenhuma mudança do fenótipo. Então a gente precisa saber se essa mutação ela vai causar algum tipo de variação na proteína, se vai então abolir a função dessa proteína e qual é o papel fisiológico dessa proteína, se essa proteína é uma enzima, é um canal iônico, é um receptor. Então quando a gente fala em mutação, a gente tem que sempre olhar também no fenótipo. E aqui eu coloquei então alguns exemplos dos tipos de mutações que ocorrem e que são analisadas nos testes genéticos. Aqui eu coloquei exemplos de grandes variações, onde cromossomos inteiros podem ser encontrados em excesso ou apenas um cromossomo só. E aqui então eu coloquei um exemplo, a trissomia, que é bastante conhecida, a trissomia do par 21, causando a doença de Down. E aí também eu coloquei as variações estruturais, onde pedaços grandes, inteiros de um cromossomo, eles se movem ao longo do genoma e eles trocam de lugar, e é chamado então de translocação. E essas variações, elas são então grandes, elas podem ser vistas ao microscópio, elas são raras, mas geralmente deletérias para o indivíduo. E aqui, à medida que a mutação ela se torna menor, essa variação se torna menor, elas se tornam mais comuns na população e mais comuns no indivíduo. Então aqui eu coloquei um tipo de mutação que é um dos tipos mais comuns encontrados na população, que é um único nucleotídeo é alterado. Então, é chamado de polimorfismo e polimorfismo de nucleotídeo único. Então, um nucleotídeo muda. Aqui eu coloquei, então, um exemplo. A guanina ela foi trocada pela adenina. E aí, o genótipo dessa pessoa, ela pode ser GG, AG ou AA. E estima-se que cerca de 3 a 4, cada pessoa contém de 3 a 4 milhões desses polimorfismos de nucleotídeo único no seu genoma. E são esses os polimorfismos de nucleotídeo único que são bastante analisados durante os testes genéticos preditivos. E
o DNA, é você ter habilidade para você ler o nosso código genético. Então, você tem que ser capaz de distinguir aqueles nucleotídeos. E, geralmente, isso é feito pela forma ou pelo tamanho e, no caso do sequenciamento de próxima geração, com a adição de nucleotídeos fluorescentes pré-marcados que emitem, então, a luz e é possível, então, dependendo do comprimento de onda, você consegue saber qual é o nucleotídeo e aí você faz todo o sequenciamento. E para fechar a história do projeto Genoma Humano, falar aqui para vocês que os avanços da tecnologia dirigem a ciência. Então, depois da invenção do telescópio, a mudança na astronomia, com a invenção dos microscópios, a revolução que se teve com a biologia molecular, com a radiologia, né, os aparelhos e o conhecimento que se tem hoje com a radiologia, e os sequenciadores, o conhecimento que nós temos hoje sobre o genoma, que efetivamente impactam a nossa vida e a maneira de como a gente faz medicina atualmente. A interpretação do genoma humano, então aqui é um pequeno pedaço do nosso genoma. E depois do projeto Genoma Humano, então a gente descobriu que somos 99% idênticos em nossos genomas e o que a gente difere é coisa de 0,1, 0,2% do nosso vizinho. Então, o nosso genoma é único, não existiu e nem vai existir nunca um genoma parecido com o seu. E aqui são os nossos polimorfismos, né, aquelas alterações de nucleotídeos únicos, e a gente possui entre 3 a 5 bilhões de diferenças únicas em comparação com a nossa pessoa, com uma outra pessoa. E esses polimorfismos, essas alterações de base únicas, elas podem predispor a doenças, mas elas também podem conferir resistência. Em alguns casos, tem um exemplo que é bastante ilustrado agora na ciência moderna, existe uma proteína chamada CCR5, que o vírus do HIV se liga a essa proteína e ela internaliza e é como o vírus faz a infecção. E na população existem pessoas que que têm essa proteína não funcional, eles são mutantes para essa proteína. Eles são indivíduos sadios, normais, mas eles são, então, resistentes ao HIV. Então, aqui um exemplo de um polimorfismo, mas conferindo uma resistência à doença. E todas essas variações são comuns na população. Aqui, então, um pedaço do nosso genoma e em amarelo, mostrando 1,5% são os genes que codificam as proteínas. De 10 a 20% em cor de rosa são aquelas regiões reguladoras, as regiões não codificadoras e que regulam a função desses genes. E em verde, os marcadores epigenéticos. A epigenética, ela provoca, então, variações na expressão gênica, ao contrário das variações na sequência do nucleotídeo. Então, por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo de modificações químicas que ocorrem no nosso DNA. Isso é um exemplo de epigenética. Então, aqui mostrando a metilação, a acetilação. Então, são fatores químicos que podem alterar a função do genoma. A função do genoma sendo regulado por fatores epigenéticos. Então, aqui um exemplo fatores epigenéticos promovendo, então, a ativação de genes, a desativação ou alterando também os estados funcionais, por exemplo, aqui da cromatina, provocando, então, também alterações no nosso genoma. E agora vamos entrar, então, aplicações da genômica. Eu poderia, para cada uma dessas aplicações, poderia ser uma palestra
inteira específica sobre os usos da genômica. Então, na agricultura, na pecuária, para agentes infecciosos, para estudar a evolução e as histórias da população. E aqui eu frisei os microbiomas porque esse final de semana eu apresentei um módulo sobre a genômica na divisão estética da FATESA e um convidado, ele contou que um médico veterinário, tinha um animal que ele não sabia que tipo de infecção esse animal tinha. Então, o que ele fez? Ele usou sequenciamento de microbiomas, o sangue daquele era um cachorro, e ele conseguiu, então, sequenciar o genoma do vírus que estava infectando, consegue se separar do genoma do cachorro, e aí, então, os testes genéticos sendo usados na medicina veterinária. Né, testes para se descobrir doenças infecciosas através da genotipagem do genoma do hospedeiro. Mas o que eu vou mostrar para vocês são os avanços significativos da descoberta das bases genômicas na doença humana. E aqui, então, o uso da medicina genômica ao longo da vida. Desde triagem até diagnóstico, os testes genéticos, eles podem ser feitos a partir da a genômica, ela pode ser estudada e utilizada desde a pré-concepção, da análise, então, por exemplo, fertilização in vitro, da análise genômica daqueles embriões, nos testes pré-natal, do recém-nascido, criança e no adulto. Então, a genômica ela pode ser usada ao longo de toda a nossa vida. E falar um pouco dos testes genéticos. Eu coloquei essa informação aqui, que desde 2014, os convênios médicos, eles cobrem alguns exames usados para identificar doenças genéticas. Aqui essa informação, desde que solicitado por um médico geneticista, acho que atualmente não se precisa. Basta ser um médico com conhecimento na área da genômica e você pode solicitar esses exames por essas clínicas que oferecem esses testes. E aqui na Agência Nacional de Saúde Suplementar é possível consultar a lista de procedimentos que os planos médicos oferecem. Para então falar das doenças genéticas, basicamente elas podem ser divididas em dois grupos, as doenças monogênicas e as poligênicas. As doenças monogênicas, elas são mais simples porque é um gene determinando uma doença. Elas então seguem aquela lei mendeliana de herança de um gene acarretando uma alteração funcional de uma proteína. Elas são raras e do outro lado, as doenças mais comuns na nossa população, que são as doenças multifatoriais. Elas envolvem muitos genes, vários fatores ambientais e elas são, então, bastante complexas e então, o foco da medicina genômica talvez vá para essa área, né, das descobertas sobre essas doenças. Falar um pouco das doenças monogênicas. Depois do projeto Genoma Humano, a gente já sabe que existe cerca de 8.000 distúrbios raros e já se conhece genes para mais de 6.000. A maioria afeta crianças e elas são individualmente raras. Aqui, então, eu coloquei a síndrome de Marfan, a fenilcetonúria, como uma doença monogênica. E tem também a doença de Huntington, uma doença neurodegenerativa, a fibrose cística. E os testes genéticos para essas doenças monogênicas, eles são muito bons para prever a doença, porque você conhece o gene, você consegue detectar, então você consegue saber se você vai ter, se você tem essa variação. E são doenças raras, mas altamente penetrantes. E aí, então, o que os testes ou a genômica pode fazer sobre essas doenças monogênicas?
a prevenção. Por exemplo, eu coloquei então aqui o teste do pezinho, onde o resultado do teste fornece informações que vão garantir cuidados médicos necessários para o paciente ou para a família. Então, depois, quando você se detecta essa mutação, você faz um tratamento dietético e aí consegue sempre um diagnóstico e um tratamento favorável para essa criança. E um outro exemplo é um prognóstico. Então, aqui eu coloquei o exemplo da síndrome de Marfan, que é uma doença genética rara envolvendo tecido conjuntivo e que ela também ela gera como consequência mudanças na aorta. Então, se você faz um teste preditivo e você detecta essa mutação, esse indivíduo ele pode ter um estilo de vida, então aqui no caso, foi fazer natação, para impedir, então, um possível aumento da aorta e risco de vida. Então, é aqui o resultado do teste provocando uma mudança do estilo de vida do paciente e promovendo, então, um aumento da sua vida. E outros exemplos agora, então, das doenças poligênicas, as mais comuns encontradas na população. Então, a diabetes, doenças cardiovasculares, o autismo, o Alzheimer, o câncer. E aí aqui eu gostaria então do câncer, que o câncer é uma doença do genoma. Só que aí eu coloquei um exemplo que mostra bem a história do câncer. E eu coloquei o exemplo do câncer de mama, que afeta cerca de 10% das mulheres até os 70 anos. Mas em 95% dos casos, ele é um efeito casual, isolado, né, de gene e ambiente, causando, então, mutações nas células somáticas, né, e são necessárias várias mutações para que a célula torne-se maligna. Em 95%, então, ele se comporta como uma doença multifatorial e com a interação do genoma e do ambiente. E apenas em 5% o câncer de mama ele tem aquela etiologia mendeliana, um gene e uma doença. E no caso do câncer de mama, os genes sabidamente envolvidos, o BRCA1 e 2. Então aqui é um caso de que uma mesma doença, em muitos casos ela pode ser multifatorial, mas em uma minoria uma origem mendeliana. E aí a rotina para o diagnóstico de câncer, o método de ouro ainda é a histopatologia, mas agora com o sequenciamento que se pode fazer do tecido, do tumor, você pode então saber das características específicas daquela célula e aí ter um tratamento muito mais personalizado. E então a oncogenética seria então a análise do DNA de uma pessoa para detectar essas mutações associadas a diversos tipos de câncer e estimar o risco da pessoa desenvolver a doença, por exemplo, quando é caso da família ou o próprio indivíduo já teve algum tipo de câncer. E nos tumores, o exame pode ser realizado para se entender o seu funcionamento e a evolução e aí fazer um tratamento mais adequado. E o diagnóstico do câncer feito por um teste genético, ele pode ser assim preditivo, porque, por exemplo, uma pessoa com histórico familiar de câncer, aqui eu coloquei o exemplo de câncer de mama. O teste genético, ele pode detectar, por exemplo, eu tenho um histórico familiar, mas o meu teste genético, eu testei para genes específicos e eu tive um teste genético negativo, isso pode mudar a minha rotina. Então aqui eu coloquei um gráfico mostrando isso, então a média, a triagem regular, então no caso a mamografia. Quando você tem um histórico familiar, você faz essa mamografia muito mais frequente. Se você foi testada por um teste genético e deu positivo, a sua triagem tem que ser muito mais frequente. Mas se você foi testada e você deu um resultado negativo, você pode voltar a fazer uma triagem regular. Então isso alterando, mais uma vez, os testes genéticos, alterando o estilo de vida. E eu coloquei aqui, então, o caso da Angelina Jolie, que ficou bastante conhecido na mídia. Ela tinha a tia e a mãe que morreram de câncer de mama, e aí ela fez o teste genético para o BRCA1 e BRCA2, que
que são genes pertencentes a uma classe de supressores de tumor, que, entre outros processos, participam do processo de reparo do DNA, controle do ciclo celular. Aqui eu coloquei um exemplo do UV promovendo, então, aquelas mutações, e o BRCA funcionando para se reparar o DNA. E a Angelina Jolie, ela fez o teste, deu positivo, e o que ela optou? Ela optou por fazer a retirada total da mama. Então foi o teste genético guiando o comportamento e a decisão. E aí aqui eu coloquei até que ela quis que essa história não ficasse privada, porque ela queria que as mulheres soubessem que existem a possibilidade desses testes genéticos e a decisão para o tipo de tratamento. E, então, para a parte das doenças monogênicas e poligênicas, geralmente as doenças monogênicas, elas têm, né, um gene e uma doença. Elas apresentam uma grande previsibilidade, mas baixa possibilidade de modificação do risco de desenvolver essa doença. Já as doenças multifatoriais poligênicas, elas têm baixa previsibilidade, porque são muitos genes, muitos fatores. Mas grande chance de você, a partir do momento que você detectou algum tipo de variação, você poder manipular o ambiente e evitar o desenvolvimento da doença. Aqui eu trouxe para vocês mais uma área da genômica, a farmacogenômica, que estuda então como a variabilidade genética individual, como aqueles nossos polimorfismos, podem impactar a absorção de medicamentos e o nosso metabolismo. Então, a gente sabe que existem as variações genéticas entre as pessoas, e essa variação pode ser a chave para encontrar medicamentos mais eficazes. E o sequenciamento do genoma revela, então, essas diferenças que podem, então, ser importantes para se tratar as doenças. Ela, então, auxilia a decisão clínica, que torna-se mais precisa, e o diagnóstico. E ela auxilia o paciente, né, junto com o médico, a escolha do medicamento, a dose e o momento para se administrar esse medicamento. Então, aqui só mostrando como a droga funciona, né? Então, a droga ativa o seu alvo produzindo modulações químicas. Essa droga, como ela chega, ela é absorvida, depois ela é distribuída, metabolizada e depois excretada. Esse é o mecanismo de como a droga funciona. E aqui eu coloquei esses dois exemplos de artigos publicados na Nature, mostrando então a medicina não precisa, né? Que é essa medicina atual. E em azul, esses aqui são os medicamentos mais usados pela população em geral. E em azul, o paciente em que a droga foi eficaz e efetiva. E em vermelho, os pacientes que não responderam para essa droga. E a questão é, a farmacogenômica, ela não vai procurar fazer uma droga para você, mas é você saber de qual a droga certa para usar. A partir dos seus dados genômicos, você pode então usar a droga mais adequada para o seu tratamento. E aí eu mostrei esse grupo de pacientes. Em verde, que a droga é tóxica, então os efeitos adversos, mas ela é benéfica. No grupo em amarelo, a droga não é tóxica e não é benéfica. No vermelho, ela é tóxica e não benéfica. E no grupo cinza, essa pequena população em que a droga não é tóxica e benéfica. A droga, então, atuando nessa população toda, a droga atuando apenas nesse pequeno grupo de pessoas. E aqui eu coloquei os exemplos dos efeitos adversos para as drogas mais comuns utilizadas, então amoxicilina, aspirina, e os efeitos adversos. E esses dados são nos Estados Unidos 2% de incidência de efeitos adversos e uma das principais causas de morte em pacientes hospitalizados. Eu coloquei um exemplo de uma droga que a droga também pode atingir
alvos não específicos e aí então acarretando os efeitos adversos. Então eu coloquei uma droga, a carbamazepina, para usada anticonvulsão, ela ativa receptores de sódio e promovendo o seu efeito anticonvulsão. Essa droga, ela também se liga a alvos inespecíficos, então aqui o HLA-B, mas ela não produz nenhuma reação adversa. Mas os indivíduos que apresentam esse polimorfismo para o HLB 1502, aquele então, uma mudança talvez de um nucleotídeo, nesse paciente a droga apresenta uma reação adversa. Então, estudando o genoma de cada um desses indivíduos, você pode usar, então, esses indivíduos aqui, eles não podem usar essa droga. E falando sobre a eficácia, quando eu vi esse gráfico, eu fiquei um pouco assustada porque eu achava que as drogas seriam 100% eficazes, mas mesmo, por exemplo, aqui para os analgésicos, eles também não são 100% eficazes, né? 80%, aqui para oncologia, apenas 20%. Então, as drogas, elas não são 100% eficazes. E o que a gente pode ver é que existe variações, aí aqui um exemplo de variações étnicas, que podem influenciar na maneira como as drogas respondem ao medicamento, como a droga pode ser eficaz. Então aqui é uma família de enzimas responsáveis pela metabolização de drogas, a família do P450, mostrando então a frequência étnica, os grupos para as drogas mais comumente usadas, e eles então, o fenótipo, eles podem ser pobres metabolizadores, ultra rápido. Então essas variações étnicas, elas promovem um metabolismo diferenciado. E aqui eu coloquei esse exemplo, o metabolismo da codeína, que é para dor, né? A codeína com a ajuda da enzima dessa família da P450, metabolizada em morfina, que ativa os receptores opioides no alívio da dor. Agora, nesses indivíduos que são pobres metabolizadores, então que têm alterações genéticas para essa enzima, eles são pobres metabolizadores, eles não têm então uma quantidade de droga ativa. Esses pacientes então, eles requerem uma dose muito maior para encontrar a eficácia. E aí os testes genéticos, eles podem então mostrar essas diferenças. E uma outra, eu estou apresentando para vocês várias áreas em que a genômica atua associada à medicina, e aqui então a nutrigenômica, onde a gente sabe que os alimentos, os compostos ativos dos nutrientes, como eu disse nos slides anteriores, a nossa comida pode ativar e influenciar diretamente o nosso genoma, então o efeito direto desses nutrientes, o efeito da dieta na expressão gênica. E isso então é a nutrigenômica, a parte da medicina que estuda a interação entre os fatores dos nutrientes, os princípios ativos que atuam sobre o nosso genoma. E por outro lado, a nutrigenética, que essas variações que nós temos, esses polimorfismos, podem garantir efeitos diversos nossos sobre a nossa alimentação. Então aqui eu coloquei um exemplo da nutrigenoma, aqui um gene e as regiões promotoras responsáveis pela ativação de um gene específico, e que é aqui que se dá o controle da expressão dos genes. A nutrigenômica estuda então quais são esses fatores presentes nos nossos alimentos que vão atuar sobre essas regiões e produzir modulações do nosso gene. E a nutrigenética essas variações que nós encontramos nos nossos genes promovem, afeta a expressão do gene, que vai determinar um fenótipo específico para como a gente reage à alimentação.
E eu coloquei aqui também os fatores, a epigenética, atuando então diretamente sobre o nosso genoma, a vitamina A, o zinco, são esses elementos atuando diretamente sobre o nosso DNA e alterando então a expressão dos genes. E um exemplo, né, o brócolis, por que o brócolis faz bem? Então, esse composto, ele é encontrado no brócolis, pode desativar oncogenes, os genes iniciadores ou que causam o câncer. O resveratrol, encontrado nas uvas, nos vinhos, eles podem mudar a expressão de genes que causam mudanças na produção de energia e metabolismo. Esse é, então, um resumo da nutrigenômica, né? Esses compostos ativos atuando sobre o nosso genoma. E a nutrigenômica, o estudo disto. Eu coloquei esse slide, né, de que é preciso. Então, a nutrigenética, os testes de nutrigenética, eles são preditivos e não diagnósticos. E eles não devem substituir os exames e as avaliações necessárias ao tratamento. E os nutricionistas, eles devem então estar capacitados ou especializados para solicitar e saber interpretar os resultados desses testes genômicos. Daí a necessidade de cada vez mais cursos sobre a genômica, capacitando cada vez mais diversos profissionais envolvidos com a saúde para atuar nessas áreas da genômica. E a dermogenética, uma vertente da FATESA estética, os testes de dermogenética, que é uma potente ferramenta de análise personalizada da pele e que auxilia do tratamento por meio da predição do funcionamento dos nossos genes. Aí eu coloquei aqui um exemplo bastante triste de que o açúcar causa rugas, além de tudo que a gente já sabia do açúcar. E então um dos tipos de testes de dermogenética é para a glicação, que é a formação de rugas, né, a moléculas do açúcar se ligando no colágeno e alterando a sua flexibilidade e causando então um efeito tóxico. E um exemplo de um teste genético de cuidados com a pele, então aqui foi testado para esse evento de glicação. Eles analisam genes específicos, que são, esses genes, já tem artigos científicos sobre esse assunto, do envolvimento desses genes específicos nesses processos, e analisa então o genótipo de cada indivíduo. E cada genótipo pode ou não conferir resistência ou predisposição a ter esse tipo de evento. O teste, então, quando ele geralmente é bastante intuitivo, e aqui em vermelho mostrando um alto risco de você desenvolver esse processo, e alguns testes eles indicam assim, que tipo de tratamento, que tipo de medicamento dermatológico pode se usar nesse caso. E aí eu trouxe então alguns exemplos de testes comerciais, esse aqui da RF Análise Laboratorial, que fez uma parceria com a FATESA Estética esse final de semana, que apresentou um módulo de dermatologia genômica associada à medicina estética e nutricional. E aí eles apresentaram o teste genético Persona Age, que faz uma análise a gente discutiu o final de semana inteiro vários genes associados aos problemas dermatológicos. E aí esse daqui foi a vedete da parte prática, porque esse aqui é um chip que é um teste farmacogenético, que você faz um perfil farmacogenético com mais de 80 fármacos que são consumidos no mundo todo, e aí você faz esse teste uma vez só. Você tem o seu exoma todo sequenciado, vários genes analisados, e como ocorre essa interação entre os genes e o seu fármaco. E isso aí fica tudo num chip. Você pode, então, quando ele sofre updates, então se tem um novo medicamento, ele faz uma interação de qual é o seu resultado genético
com esse teste que você fez e está sendo muito usado para recém-nascidos, que a mãe já faz o teste genético, ele já fica com esse chip e já carrega a informação do genoma da criança por toda a vida e já sabe então qual medicamento ela pode usar, qual ela deve evitar. E esse foi um teste que todo mundo queria fazer. E aqui eu coloquei a DG Lab, que é uma empresa ribeirão-pretana, e que ela apresenta esses testes então de metabolismo, teste de nutrição, e que ela tem então esses testes que têm a especificidade e validade, todos confirmados, e eles conseguem fazer preços mais acessíveis. E é isso que deve ser a tendência dos testes genéticos atuais, cada vez mais tornando-se com esse sequenciamento também cada vez mais o seu custo ficando cada vez mais barato, os testes também caminham nessa direção. E a relevância da genômica, ela é importante, então, nas pesquisas biomédicas que estão acontecendo a todo vapor, é muito importante para os profissionais de saúde, e aqui eu coloco de que os profissionais de saúde, a interação entre os profissionais de saúde e o conhecimento da genômica, da atualidade da genômica, dos testes genéticos e a genômica na medicina de precisão, a medicina personalizada. Discutir agora um pouco com vocês genômica e a sociedade. Então, 3 pontos que eu considero importantes: a privacidade da informação genética, já que o DNA de cada pessoa representa um tipo especial de propriedade, que tem então informação diferente de qualquer outra pessoa. Então, como vai se cuidar da privacidade dessa informação? Depois, essas clínicas que realizam os testes genéticos, como essa informação toda vai ser armazenada, quem pode usar, os testes genéticos só podem ser o resultado do genoma de cada pessoa que fez um teste, ele só pode ser usado com o consentimento da pessoa. E então, a segurança e eficácia da medicina genética, um outro fator muito importante, e a justiça no uso da informação genética. Como nós vamos usar essa informação? Como as empresas, para contratar um novo funcionário, ela vai exigir um teste genético e usar dessa informação no processo de contratação ou não, né? A gente no curso a gente discutiu um exemplo, os times de futebol, eles no time de base, eles estão fazendo esses testes genéticos e aí já sabe das predisposições de cada jogador e aí esse jogador vai ser contratado no futuro ou não. São todas essas questões que devem ser levantadas e discutidas pela sociedade. E a interação importante entre esses 3 elementos. A comunidade científica, que gera um novo conhecimento, e aqui eu incluo a comunidade médica, que cada vez mais deve adquirir o conhecimento sobre a genômica. A comunidade empresarial, que está transformando esse conhecimento num produto, que são os testes genéticos, e oferece isso para a população. E a sociedade como um todo, que vai precisar absorver e incorporar esse novo conhecimento em sua visão de mundo e suas práticas sociais, além de consumir esses novos produtos. E eu coloquei essa pergunta aqui, então, a quem compete a responsabilidade maior de esclarecer os consumidores? Então, junto com os médicos e as empresas, quanto mais informação para a população que está consumindo esses testes genéticos, isso é uma necessidade, porque diferente de outros tipos de consumo, as pessoas que fazem os resultados desses testes genéticos, eles têm consequências de ordem pessoal, moral e psicológica. Eu coloco sempre um exemplo de você faz um teste genético preditivo, e descobre que você tem uma variação, uma mutação para uma doença que ainda não tem nenhum medicamento, não tem cura. Você quer fazer esse teste, você faz esse teste, o que você faz com essa informação? E então, como você lida com essa informação? Eu tenho uma mutação.
É claro que a gente sabe que ainda tem o ambiente, existe uma predisposição para desenvolver essa doença, mas ele pode chegar a não desenvolver. Mas você já sabe, você fez o teste, você já sabe sobre isso. Então, como lidar com essa situação? E a regulamentação para os testes genéticos, o desenvolvimento de testes genéticos cada vez mais seguros e eficientes, controle de qualidade dos laboratórios que oferecem esses testes, o uso dos testes pela comunidade médica e pelos seus consumidores e o estímulo ao desenvolvimento de novos testes. E aqui eu coloquei um pouco das responsabilidades em torno da genômica. Todo novo conhecimento, ele gera um novo poder. E o que a gente faz com esse novo poder é uma responsabilidade muito grande. Eu coloco como exemplo a energia nuclear, que nos possibilitou construir a bomba atômica, mas também a tomografia computadorizada. Eu mostrei para vocês, até agora, o bom uso da genômica, mas a gente tem que também tomar cuidado com o lado B dessa história. E aqui eu coloquei um exemplo, com o renascimento dos estudos de Mendel e o renascimento da genética clássica, o uso desse conhecimento pelos nazistas nas suas doutrinas de eugenia. E aqui um exemplo do uso dos avanços da tecnologia genética, né, feito por esse chinês, que acho que foi ano passado. Ele usou uma tecnologia de edição genômica, que é conhecida como CRISPR-Cas9, que é uma tecnologia que é capaz você cria um segmento que é capaz e introduz isso no organismo, e esse segmento é capaz de cortar regiões específicas do seu DNA. E esse chinês, isso é ainda objeto de muito estudo, utilizado em alguns casos específicos de terapia contra o câncer, mas esse chinês, ele alegou ter feito 2 meninas com essa técnica de edição CRISPR. Foi feita fertilização in vitro e ele então produziu crianças geneticamente modificadas, utilizando até aquela história que eu contei do CCR5. Essas crianças, então, elas eram mutantes através da edição gênica para essas proteínas. E isso foi um abuso do uso dessa informação. A comunidade científica não permite o uso da edição genômica em seres humanos, como foi feito por esse chinês. E então o caso de toda a sociedade, então, de como a sociedade precisa conhecer cada vez mais os avanços da genômica e entender e discutir a responsabilidade dessa nova disciplina. E para finalizar, hoje a maioria da jornada da medicina genômica, hoje a maioria dos cuidados médicos se baseia na resposta esperada pela média dos pacientes, e o futuro ou a realidade muito próxima, os cuidados médicos serão baseados no genoma individual, fatores ambientais e diferença no estilo de vida de cada paciente, que irão proporcionar maneiras mais precisas de prevenir e tratar a doença. Finalizando, então, os avanços que nós conseguimos nessas 3 décadas da genoma, o sequenciamento do genoma humano pelo projeto Genoma Humano, a redução no custo do sequenciamento com o desenvolvimento dessas novas tecnologias, o sequenciamento do genoma pelo mundo todo, e aqui então eu friso muito a necessidade de criação de biobancos, a criação de biobancos brasileiros, para que a gente possa então sequenciar o nosso genoma e saber das nossas individualidades. Os avanços significativos no conhecimento das bases genéticas das doenças humanas, que isso foi uma progressão também bastante rápida, e os exemplos práticos vivenciados na medicina genômica que eu trouxe aqui para vocês. Eu gostaria então aqui de agradecer
ao professor Sérgio Mascarenhas, e aqui é um slide que eu fiz aquela palestra que em 2010, ele foi para a Rockefeller, ele conheceu o projeto Gin7 e não mediu esforços para eu vir uma palestra e apresentar o projeto Gin7 para o Brasil. O professor Sérgio Mascarenhas, ele é um exemplo de cientista, empreendedor e ser humano. E dessas 3 personas dele, eu não sei qual eu admiro mais. E o professor Mauad, essas 2 pessoas eu considero pioneiras. O Dr. Mauad com a criação da FATESA e um dos pioneiros no estudo de ultrassonografia.